Um game nichado, ele realmente trouxe algo legal à indústria? Ou se tornou aquele parente esquecido no churrasco, ofuscado, talvez por um nome maior? O Xbox acaba de lançar uma versão remasterizada do clássico de 2002, e no vídeo de hoje proponho que conhecemos um pouco mais sobre o game, abordando a sua importância ao gênero, a sua contribuição e sim, esse game agregou em algo que popularizou muito nas últimas décadas. E, para finalizar, vamos dar a nossa opinião. Age of Mythology Retold. É bom? Eu sou o Vilger e seja bem-vindos ao Toca do Corvo, um canal onde abordamos sobre games e tudo do universo geek que te interessa. E eu sou o Fauno, do canal Story Games, e tô aqui com o meu querido Vilger para falar um pouco sobre esse jogaço de estratégia e um clássico para toda a geração millennial que passou sua infância jogando jogos de PC. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Antes de entrarmos em sua importância ao gênero, Fauno dê uma resumida sobre o que é Age of Mythology e o seu gênero, o RTS. Cara, o Age of Mythology, ele é originalmente um jogo de PC, lançado lá em 2002 pela Ensemble Studios e distribuído pela Microsoft. É um spin-off da franquia Age of Empires, que depois de um estrondoso sucesso comercial, ganhou luz própria e pode até ser considerado uma franquia em si, né? Essa que é a verdade. O jogo, ele é de gênero de estratégia em tempo real, que a galera conhece aí como RTS, e ele teve um surto de sucesso ali, mais ou menos por volta dos anos 2000. Essa divisão, né, de jogos, ela foi muito incentivada pela Microsoft para poder demonstrar o poder dos seus computadores caseiros, né, que era o carro-chefe da empresa na época, o principal produto. A estratégia em tempo real é um gênero introduzido lá pelo Duna 2, de 1992. Só que o gênero ficou muito popular depois que, lançou aí Warcraft, Command and Conquer, Rising Lands, Age of Empires, StarCraft, todos os jogos aí de estratégia que acabaram fazendo um bom sucesso, né? O gênero RTS, ele consiste em uma arena no qual 2 ou mais jogadores competem pela extração de recursos do mapa, enquanto eles constroem os seus exércitos para poder atacar e depois destruir o inimigo. A forma que isso é feita, ela vai depender aí das qualidades e defeitos de cada facção que você vai escolher nos jogos e da criatividade do jogador, né? E esse gênero, ele agrega muito pelo fato que a Microsoft precisava de produtos para poder colaborar com essa parte de computadores, né? Que era o cargo-chefe deles. Então, para quem é um pouco mais velho, lembra aquela época onde a gente encontrava discos em bancas, onde a gente comprava, instalava no Windows, aquele PCzinho branco, né? O famoso PC de caixa. Então era muito popular. Então acabou sendo aquele negócio. Eles trouxeram um produto que se popularizou e acabou fundando, possivelmente, uma das melhores IP do gênero. Seria interessante a gente entrar agora em qual foi a importância ao gênero. O RTS, ele já estava bem servido antes da chegada de Mythology. Em 97, Age of Empires chega e a sua expansão, The Rise of Rome, no ano sequente. Já em 99, a continuação direta e uma expansão chega nos anos 2000. Acho que é importante dizer aqui também, Vilgão, pra galera, que Age of Empires, ele foi responsável por desenvolver grande parte da cultura de jogos competitivos, daqueles que começaram lá em Lan House e hoje estão aí no modelo dos eSports, né? Eu lembro antigamente que sempre tinha, 2 ou mais PCs aqui nas Lan House aqui de São Paulo, disponível para jogar Age of Empires. Tinha lá Counter-Strike 1.6, mais pra frente teve o Counter-Strike Source, World of Warcraft, que a galera entrava lá no computador da Lan House, logava com a conta e jogava, e tinha lá o Age of Empires, né? Então, considerando tudo isso, assim, eu acho que o Age of Empires, ele foi recebido, né, de braços abertos ali pela comunidade competitiva, mapa com 16 jogadores, 16 PCs lá na Lan House, 8 pra cada lado, era muito legal. E eu não preciso nem falar também dos fóruns, né? Daquela época lá dos anos 2000, eles estão ativos até hoje, de dica, estratégia, tem análise matemática das unidades e prédios, né, dos jogos, tem tabelas, formas fáceis para os jogadores novos e formas mais detalhadas ali para os experientes. Outra coisa importante de falar, já que a gente está falando de Microsoft, é que a gigante de tecnologia e a World Cyber Games, eles incentivaram e financiaram diversas competições de Age of Empires 2,
Counter-Strike e Brood War, né? Ou seja, a Microsoft ela também estava interessada ali em desenvolver o cenário competitivo. Claro, faz os jogadores comprarem os jogos, eles compram um computador para jogarem os jogos e aí alimenta a roda. O Age 2 ele é um jogo que nunca morreu, na verdade, no cenário esportivo e competitivo, o que mostra o impacto cultural do jogo em toda uma geração. O famoso time de esportes que todo mundo conhece, o Team Liquid, né, que ele ficou famoso na Europa pelas competições de StarCraft 1 lá atrás, ele montou um time competitivo forte de Age of Empires lá em 2015 que domina as competições até hoje, tanto no Age of Empires 2 quanto no Age of Empires 4, né, que é o último que saiu. Então, quando a gente olha para todos esses fatos, né, fica claro que a franquia Age of Empires não só fez um sucesso estrondoso, mas ela moldou o cenário de todos os jogos de estratégia. E os esportes, ela possui também uma fortíssima influência cultural. Em 2002, a Ensemble Studios lança Age of Mythology. Ele foi uma aposta da série Age of Empires, que, olhando por sua perspectiva, Mythology poderia ser facilmente uma expansão de Age, mas a Ensemble trouxe algo que naquela época seria uma grande novidade e diferencial: a mitologia, deuses e criaturas lendárias, adicionando uma nova camada de fantasia e personalidade que o game precisava para conquistar o público. Com um sistema de deuses e mitos, no qual os jogadores escolhiam divindades para adorar, ganhando poderes sobrenaturais, acabou mudando em muito a estratégia e a forma de se jogar os games daquela época, servindo de inspiração a muitas outras franquias futuras. Então a gente pode observar muito a crescente do cenário competitivo LAN houses, e com isso a Microsoft vendo que esse investimento poderia popularizar o mercado e com isso criar, né, uma nova febre. Age of Mythology acaba sendo uma aposta muito acertada, aonde ela colabora e expande esse cenário. Lá em 2003, inclusive, a World Cyber Games, que eu falei um pouquinho mais cedo, ela organizou um evento de esportes dedicado só a Age of Mythology, e naquele ano ela substituiu o Age of Empires 2. Ou seja, isso aí você vê, né, como o jogo teve uma importância muito grande no cenário competitivo, né. Posteriormente, depois, né, a febre dos jogos competitivos, ela ia passar o bastão pro StarCraft 2, que, reinou por anos absolutos aí, né. Depois do Age 3, Age of Empires 3, lançado lá em 2005, a Microsoft, ela tirou o pé do desenvolvimento dos novos jogos da franquia, tá? Mas é muito importante dizer que o Age of Mythology continuou sendo jogado por muitos anos, enquanto os Age of Empires remasterizados começaram a ser lançados lá em 2018, o pedido por uma nova versão do Age of Mythology era quase que óbvio, né? O Age of Mythology, Vigão, ele não é uma aula de história, tá? Mas ele também não é uma aula de mitologia, mas ele acabou fazendo isso sem querer, no final das contas. Sim. A proposta era simplesmente fazer um Age of Empires com mitologia, mas o resultado acabou sendo muito maior que isso, né? O Age of Mythology, ele despertou a curiosidade sobre mitologia pra muita gente, na verdade, muitas crianças da época, e eu me incluo nessa, que jogaram o game no PC. A gente vê isso bem aqui nesse remaster do Retold, que lançou agora. Eles incluíram um grande compêndio dos deuses, né, com curiosidades e fatos históricos para expandir a lore do jogo, que na verdade é a lore mitológica que existe na vida real, né? Diversos artigos na internet, eles foram escritos aí sobre os deuses, e artigos históricos reais foram referenciados ali nas wikis de Age of Mythology no mundo inteiro. Então a contribuição histórica do jogo, assim, pra mim é óbvia. Ela despertou a curiosidade de muita gente pra história antiga, mitologia, as culturas gregas, egípcia e nórdica, né, que estão no jogo. Falando em história e games, nosso querido Fauno, que está aqui comigo no vídeo de hoje, ele possui um canal no YouTube com o mesmo nome. O Story Games é um canal que eu falo sobre história geral, história dos games e games em geral, assim. Na verdade, o objetivo é atiçar a curiosidade aí sobre história real pra galera que gosta muito de jogar videogame e jogos em geral, né? Então, galera, não deixe de deixar o seu like, caso esteja curtindo esse conteúdo de qualidade. E assim que terminar o vídeo, vá lá e se inscreva no Story Games. Quando eu recebi da Xbox Age of Mythology Retold, eu fiquei bem animado, pois eu curto games de estratégia de muitos gêneros, principalmente quando mescla com o fantasioso. Por isso que amo RPGs com a pegada mais tática. Ao jogar, me trouxe uma ótima experiência, sendo meu primeiro contato com um game dessa franquia. Me animou muito, mas como eu não finalizei e eu queria trazer um conteúdo legal para vocês aqui com uma certa qualidade, eu me juntei ao Fauno para trazer essa super produção.
me animar e realmente achar que o game é bom é condizente com a experiência final? Me diz aí, Fauno, o que você achou desse game? Cara, o Age of Mythology Retold, ele é um remaster, tá? Mas na verdade ele possui a função de remake, porque ele traz muita melhoria na qualidade de vida em relação ao jogo original. Eu acho que um bom remake é aquele que faz o jogador sentir a sensação de nostalgia e curtir sem ser atrapalhado por gráficos ou mecânicas datadas. Na minha opinião, o Age of Mythology faz isso muito bem. A história continua a mesma, mas ela teve um tratamento audiovisual de qualidade. As mecânicas se mantiveram as mesmas, mas elas foram atualizadas para um mapa de controle, né? E a modernidade e a jornada, enfim, no caminho do 100%, que eu fiz o 100%, ela é bem divertida. Então, assim, pra quem ama RTS, o Age of Mythology é uma jogatina obrigatória. A parte histórica ficou muito forte nos games. Muitas outras franquias que começaram a abordar a história, trazer a história para os games, acho que devem muito a Age of Mythology, por todo esse caminho, por todo esse cenário que preparou. Conhecendo mais sobre o game e sobre a nossa opinião, Age of Mythology pode ser um game do seu estilo? Bom, eu vou deixar os links para a compra aqui na descrição. Lembrando que o game está disponível para assinantes do Game Pass. O Fauno aqui, ele ama a franquia há anos e finalizou e fez 100% desse game. Se você quiser uma análise mais técnica e completa trazendo essa experiência, vai estar aqui na descrição do vídeo o link para a análise no canal Story Games. Pô, Vilgão, fico honrado demais aí com esse vídeo aí que você fez. Eu acho importante a gente falar, né, sobre a importância histórica de Age of Mythology. E é isso, Age of Mythology. Muito obrigado por ter atiçado, né, minha curiosidade. Muito obrigado por ser um dos motivos aí por eu fundar o Story Games, e muito obrigado aí, Vilgão, pelo espaço para poder falar desse assunto. Eu que agradeço. Galera, eu espero que esse vídeo atice a sua curiosidade para poder ir atrás do game, jogar, já que está disponível no Game Pass, ou para compra, caso você esteja interessado. E também eu espero que atice a sua curiosidade para conhecer o canal do querido aqui Story Games, porque esse conteúdo aqui um pouquinho mais diferenciado que a gente está trazendo nesse vídeo, eu acho que traz muito da visão que você pode encontrar no canal do querido Fauno. Então eu espero que você tenha gostado, deixe o seu like e comentário. Se quiser um tema específico, é só mandar que a gente dá uma analisada aqui. Se for um tema numa pegada um pouco mais histórica, quem sabe a gente pode se unir aqui numa collab novamente e trazer um conteúdo aqui pra vocês. Curte Star Wars? Bom, não começa a chorar, sei que tá difícil, sei que tá doído, mas confere aqui as minhas primeiras impressões de Outlaws. Te garanto que esse vídeo vai ser diferente de muita coisa que você consumiu sobre esse game aqui no YouTube. Muito obrigado por chegar até aqui e vejo vocês no próximo vídeo.